Cara, até o final desse vídeo você vai entender o quanto Bahia e Vitória estão muito distantes em níveis até de mentalidade, meu amigo. Pois é, porque enquanto a torcida do Bahia hoje vai para Fonte Nova apoiar o Bahia para que não haja um agravamento da crise dentro do clube, porque a gente não tá indo para comemorar título baiano, pelo menos não é o meu sentimento e não é o sentimento que eu tenho visto da galera nas redes sociais. Mas a torcida do Vitória tem tratado o jogo de hoje como a salvação da temporada do Vitória. A única oportunidade que eles têm de sorrir na temporada, porque sabe que estão fadados a brigar contra o rebaixamento na primeira divisão e nas Copas que ainda tem para disputar, eles não têm certeza nem mesmo se ganharia a Copa do Nordeste, que vai participar como o único representante da Série A na competição. Meus amigos, hoje a gente vai ver o quanto Bahia e Vitória estão realmente em patamar diferente. Fique até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. Se você já chegou até aqui, já te peço like e comentário nesse vídeo para ajudar a impulsionar. Peço também que vocês deem um apoio à Gera Service, que é nosso parceiro aqui do canal. Você sabe que com a Gera Service seu jogo nunca para. Vá lá no Instagram da Gera Service e conheça tudo o que eles fazem. No @Gera Service. Gera Service tem venda, locação, manutenção, aluguel. E, meu amigo, um serviço que deixa seu gerador silencioso. É com a Gera Service que você não vai se arrepender. Então, ligue na Gera Service e faça já a sua cotação, beleza? Galerinha, vamos começar no nosso conteúdo aqui para falar a respeito de Marcos Felipe. Pois é, muita gente esperou que o goleiro retornasse ao Bahia depois do período que ele teve lá, né, de incertezas no time da Turquia. Mas ele voltou a atuar pelo time turco. Vamos colocar aqui na tela para a gente poder dar uma conferida. Goleiro emprestado pelo Bahia volta a jogar depois de 3 meses e defende pênalti. Tá aí, ó, meus amigos. Goleiro Marco Felipe, que pertence ao Bahia, está emprestado ao time da Turquia. Voltou a jogar nessa quinta-feira, dia 5, após 4 meses afastado dos gramados. Mesmo com a derrota de sua equipe, o arqueiro teve atuação de destaque e defendeu uma cobrança de pênalti durante a partida. Fora da meta do clube turco nos últimos meses por conta de problemas extracampo envolvendo questões contratuais e atrasos de salário. O jogador de 29 anos não entrava em campo desde 20 de dezembro do ano passado. No retorno, ajudou a evitar um placar ainda mais elástico contra a equipe que defende pela Liga Nacional da Turquia. O único gol do confronto foi marcado pelo zagueiro brasileiro Lucas Claro, ex-Coritiba e Fluminense. Aí você relembra a passagem de Marcos Felipe pelo Bahia, que durante muito tempo foi titular, inclusive uma das peças importantes ali, né, que evitou o rebaixamento do Bahia já com o Grupo City para a segunda divisão, né? É um cara que merece respeito da torcida do Bahia, por mais que a gente entenda que o tempo dele já passou. Muita gente esperava que ele retornasse, né, ao Bahia depois dos problemas que ele estava vivendo lá na Turquia. Graças a Deus, aparentemente, tudo está se resolvendo e o goleiro continuará por lá, né, tentando, quem sabe, no futuro render uma boa grana ao Bahia, uma vez que ele está emprestado lá ao clube turco, tá bom? Galerinha, vamos começar a falar de Bavi. Vamos começar a falar de Bavi porque tem protesto da torcida do Vitória na Fonte Nova. Zé Eduardo já começou a chorar muito cedo e fez a promessa que pra mim garante o título do Bahia, porque todas as vezes que ele fala isso, meu amigo, nunca dá certo. Se ele usa isso pra motivar os jogadores do Vitória, meu, esqueça, não consegue. Vamos começar com um protesto? Tem aqui, ó, a galera do Bahia Notícias trouxe um vídeo que está circulando nas redes sociais que foi capturado ontem lá na frente do estádio, né, na frente da Fonte Nova, com o protesto da torcida do Vitória. Uma faixa foi presa ali, né, na grade que separa ali o estádio da rua, com a inscrição: o clássico não tem visitante porque a torcida do Bahia tem medo. Vergonha.
É o que diz aí a faixa pendurada pela torcida do Vitória, que você consegue ver aqui, ó. Na grade da Arena Fonte Nova colocaram a faixa escrito: no clássico não tem visitante porque a Baguei tem medo, vergonha nacional. De acordo com relatos, um dos fatores que fizeram, né, as autoridades rejeitar a torcida do visitante é porque a torcida do Vitória faz mais barulho do que a torcida do Bahia. É o que diz aí alguns que acreditam piamente, né, em um absurdo desse. Primeiro, que vamos lá, eles direcionaram essa faixa à torcida organizada do Bahia. E em momento nenhum, quando a gente teve o burburinho, né, se teria ou não as duas torcidas no estádio na final, quando eles estavam reivindicando, vamos dizer, em momento nenhum a torcida organizada do Bahia se pronunciou a respeito do tema, certo? Até porque eles estão com outros problemas para resolver, certo? Então não houve em momento nenhum um posicionamento, pelo menos que eu tenha visto, por parte da torcida organizada Bamu em relação à torcida do Vitória estar presente ou não na Arena Fonte Nova no jogo de hoje. Segundo, a gente precisa falar da irresponsabilidade do Dr. Fábio Mota, que, como diz Mitra, né, que participa aqui com a gente, ele é um encantador de galinhas, porque ele sabe muito bem o que falar para inflamar as galinhas, para ficar cacarejando, fazendo esse tipo de coisa aí, passando vergonha. Porque assim, ele assinou quando a Federação Baiana propôs que a final seria em jogo único. Ele sabia que se chegasse na final sem vantagem, ele iria jogar na Fonte Nova ou em qualquer outro estádio que fosse o caso, né? De qualquer outro time, sem a presença da sua torcida. Se fosse, na verdade não, só se fosse em caso do Bahia, né, que não pode duas torcidas. Acho que se fosse no interior não teria problema nenhum. Acho que a recomendação é pro clássico Bavi, que não pode ter as duas torcidas. Então ele assinou, ele sabia que se chegasse na final contra o Bahia sem vantagem, ele jogaria na Fonte Nova a final em jogo único, somente com a presença da torcida do Bahia. Só que ele não esperava que o Bahia, mesmo com garotos, tivessem uma larga vantagem em relação ao Vitória. E aí, meu amigo, é um problema de vocês, da incompetência de vocês, porque a gente não colocou nem força máxima no Campeonato Baiano. Vocês tinham tudo mesmo para equilibrar o estadual, e nem isso vocês conseguiram. Vocês conseguiram deixar o estadual ainda mais feio, ainda pior, porque foi ridículo ver os jogos do Vitória no Campeonato Baiano. Cada um pior do que o outro. Quem gosta de futebol e gosta de acompanhar jogo, né, por exemplo, eu torço pro Bahia. Se por um acaso for assistir o jogo do Vitória, é porque eu gosto de futebol e quero assistir futebol. Seja para secar, seja para acompanhar o que é que está acontecendo no campeonato que o Bahia está jogando, seria por esse motivo, mas nem por isso dava para assistir os jogos do Vitória, porque era um pior do que o outro. O Vitória atuou no Campeonato Baiano como qualquer time do interior atuou. E aí chega na final sem vantagem e dá desespero na torcida que entende que o jogo de hoje, em jogo único, pode representar a salvação da temporada inteira do Vitória. Porque sabe que vai brigar. Sabe que vai brigar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro pelo elenco que tem, pelo que fez no Campeonato Baiano. Então, o ano inteiro dos caras será de desespero, será de sofrimento. Eles têm convicção disso e enxergam no dia de hoje a única oportunidade de sorrir. E por isso estão reivindicando aí com unhas e dentes, com todas as forças do mundo, que pudessem estar no clássico, mas sabe que não vai estar porque já foi assinado e durante anos vem sendo assim, né? No jogo do Barradão não vi nenhum tipo de movimento da torcida do Vitória para ter a presença da torcida do Bahia lá. Inclusive, eu vi vários, né,
se manifestar quando viu Baraúna e Ciro na imprensa, no setor de imprensa, dizendo que não queria nenhum torcedor do Bahia no Barradão. E por isso hostilizaram o Ciro lá. E agora estão com essa aí por desespero. Essa é a realidade. Vamos ver aqui Zé Eduardo Bocão. Ele que fez aquele stories clássico, né? Todo jogo que tem final entre Bahia e Vitória, ele disse que o Bahia contratou um trio elétrico. Isso já é tradição, meu amigo. E pra mim isso garante o título do Bahia. Porque todas as vezes que ele falou isso, como forma de motivar os jogadores do Vitória, isso não aconteceu. Vamos ver aqui o que ele falou. Eles fazem isso. Eu acho um desrespeito. Os caras humilham os jogadores do Vitória. Humilham. Sabe? O que esse Caio Alexandre fez da última vez jogando milho, esse cara é surreal o que esse cara faz. E agora, acabei de passar pelo Vale do Canela, tinham 2 trios elétricos prontos com a marca do Bahia. Eu vi. Os caras não têm noção. Os caras já estão comemorando o título. Toma aí, torcida do Vitória. Eu vou pra lá, eu tô lá. 3 horas da tarde. Esperem, porque eu vou estar lá. Esperem esses stories aqui. Neste sábado, o que é que eu vou falar? A verdade. Joguem milho. Botem trio. Eu tenho áudio. Tá aí, meu amigo. 2. Ele dobrou a aposta nesse ano. Ele dobrou a aposta. Ele não se contentou com um trio elétrico, não. Pro Bahia comemorar o título baiano. Ele colocou 2. São 2 trios elétricos que vai fazer a festa do grande título baiano do Bahia no dia de hoje. Esperem aí, viu? Esperem aí pelo menos um lazer no DIC. Vocês vão dar a volta no DIC até tarde da noite hoje com 2 trios elétricos. Quem vai tocar? Belmarques, Pissirico. Pissirico é clássico também. Todo ano ele diz que Pissirico já foi contratado, já recebeu cachê. Rapaz, é impressionante. Eu gosto, eu acabo gostando e me motivando para ir para os jogos por causa dessas coisas, velho. Porque eu gosto de ver a reação que dá nos torcedores do Vitória, que entram em desespero, pô. Eles entram em modo desespero quando tem Bavi. A gente trata como mais um jogo que é tido como um fortalecimento tanto da parte mental dos jogadores do Bahia quanto de confiança mesmo, né? Pro restante da temporada, e eles tratam de fato como o jogo do ano para eles. E aí você entende o quão distante está o Bahia em relação ao seu rival. Tá bom? Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Se não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!